Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, Rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. Nossa Senhora do Rosário, Rogai por nós. Pai do Filho e do Espírito Santo. Pessoal, primeiramente, boa tarde, né? Acho que a maioria não me conhece, eu me chamo Marco Túlio, sou lá de Belo Horizonte, fui aquele postulado lá, também sou amigo do pessoal. É convite do seu Anderson, do seu Marcos. Eu vou tratar hoje da graça. Na verdade, assim, a graça foi um tema que eu escolhi porque o seu Marcos me pediu para falar sobre um tema religioso. E eu gosto sempre de começar pela graça porque basicamente ela é a base de todos os outros assuntos que envolvem a religião, os sacramentos, os mandamentos, enfim. Porque a graça é o que move o homem para agir bem, né? Para agir segundo a vontade de Deus. A definição não é muito usual. A gente fala que Deus criou um corpo e alma, uma alma espiritual, criou os anjos somente espírito, né? E a graça aqui é porque, de fato, Deus criou Adão com a graça. Adão foi criado com a graça, ou seja, o ser humano original, o primeiro ser humano, Adão no caso, ele foi criado com graça, ele vivia em estado de graça, em perfeita amizade com Deus, que é a graça. E aqui fala, então, a nossa natureza não exige a graça. Eu sem a graça, eu não vou morrer. Eu não deixo de ser homem. Mas, em compensação, eu perco a amizade com Deus quando eu perco a graça. E por não fazer parte da natureza de Deus, ela é então um dom sobrenatural. Então, assim, ela é superior às exigências da natureza. O homem não precisa de graça. Assim, naturalmente falando, no sentido natural, como um animal não precisa de graça. O animal não tem graça. E o animal está vivo. A graça é, então, um elo que une a nossa alma a Deus. Essa é a definição do Catecismo Romano. É um dom gratuito que nos leva à salvação. Esse aqui é o segundo do Catecismo da doutrina cristã. E nos move pelos dons do Espírito, e tudo que temos e fazemos de bom só nos vem de Deus por meio dela. Essa definição de Santo Agostinho, eu não coloquei aqui não, mas é Santo Agostinho. Ou seja, é aquilo que eu disse, né? Tudo que a gente faz de bem é com a graça de Deus. Então, qual que é a nossa inclinação depois do pecado original? É o pecado, é o mal. Apesar de batizados também, mesmo quando a gente é batizado que o pecado original é apagado, a consequência, a mancha, a sequela do pecado fica na nossa alma. Então é como se uma pessoa sofresse um acidente grave, fizesse uma cirurgia e se recuperasse. Marco Túlio, deixa eu falar. Desculpa, se você não, puder falar um pouquinho mais devagar. Não, então. Conteúdo. Eu falar nisso, eu vou até avisar. Eu prefiro também que, inclusive, me interrompa mesmo durante. Eu prefiro do que deixar para depois, porque senão eu posso acabar esquecendo. Então, imagine, eu estou dando um exemplo aqui. Imagina um acidente, uma pessoa se envolve num acidente grave. Ela faz uma cirurgia, se recupera, mas aquela recuperação deixou sequelas. Ela não é aquela mesma coisa do que era quando ela antes sofreu o acidente. Então ficou alguma coisa, uma certa dificuldade às vezes na fala. Com o pecado é a mesma coisa. Adão pecou. Eu costumo sempre falar que assim, o pecado original ele vem de Adão, ele não vem de Eva. Eva pecou primeiro, em teoria. Mas o ser humano original é Adão, então o pecado original vem de Adão. Se Eva pecasse sozinha, não haveria pecado original. Os filhos de Eva não teriam pecado original. O pecado original é o pecado quando Adão pecou. Então quando Deus, nosso Senhor, vai... É interessante isso aí, você sabia, Celso? É porque... Se somente ela tivesse pecado, somente ela pagaria pelo pecado. Exatamente, somente ela. Os filhos não carregariam a mancha do pecado, o pecado original. Original é da origem, o ser humano original é o homem. E daí vem todo o desdobramento também, eu não vou entrar muito hoje, seria muito bom o assunto, mas é por isso que na igreja tudo é tocado, assim, tudo é governado por homens. Cristo tinha que vir homem, porque o ser humano original, ele era homem. Então, para redimir de forma perfeita, assim, para, digamos assim, para compensar aquele pecado, satisfazer, tem que ser o homem. Eva, tudo bem, ela pode ter, enfim, alguém pode dizer que ela sugeriu... Podem ser homens. Exatamente. Eva sugeriu Adão, assim, induziu Adão a pecar. Mas a culpa é 100% de Adão. Ninguém o obrigou, ninguém o forçou, entendeu? Até porque se tivesse forçado, ele não seria pecado.
Claro que assim, a gente consegue resistir em alguns casos, mas em determinadas situações o homem não tem culpa do pecado, então assim, ele tem que agir voluntariamente. Então se ele tivesse pecado de forma por coação, ele não teria cometido o pecado original. Mas não, ele pecou. Então daí nós herdamos o pecado original. Tem uma pergunta aí, só uma curiosidade. Não aconteceu, mas se tivesse acontecido, por exemplo, apenas os filhos de Adão, um deles tivesse cometido pecado. Também não. Morreria cada um, depois de Adão, qualquer um que pecasse, morreria com o pecado. Somente ele pagaria. Só ele, sofreria as consequências da morte, enfim, da corrupção e tudo. Nem todos seriam expulsos para ele. Exatamente. Só ele. Está vendo a gravidade? E assim, eles viviam, Deus, olha aqui o que diz. Deus os criou, o criou, sobretudo, Adão, primeiro, corpo, alma e graça. Ele já nasceu com a graça. Ao contrário de nós não nascemos com graça nenhuma. Pelo contrário, né? A gente nasce em desgraça, a gente nasce em situação de pecado. E desgraça que eu falo aqui é no sentido... Ausência da graça. Exatamente. Ausência da graça. E essa graça a gente vai adquirindo depois. Exatamente. Aí o primeiro a gente vai tratar, mas a primeira graça é a do batismo, né? Então olha aqui, o homem, tem até na tradução em português a sequência áurea, que é a sequência áurea do Espírito Santo, né, de Pentecostes. Na versão portuguesa fala, sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. A gente vai falar aqui mais à frente também que a graça, né, é o movimento do Espírito Santo. Claro que Deus, em três pessoas, em tudo ele age em conjunto. Você não divide Deus, divide em pessoas, mas na criação, na redenção e na salvação, na santificação, todos eles agem em conjunto, mas cada um tem um papel de destaque. Deus Pai na criação, Deus Filho na redenção, e na santificação, que é essa era que a gente vive, digamos, é o Espírito Santo. Então, tudo quando a gente fala de graça, a gente está falando diretamente do Espírito Santo, do movimento do Espírito Santo na nossa alma, entendeu? Mas aí a sequência, ela é chamada até de áurea por isso, que é a maior de todas as sequências, fala isso, sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Sem essa luz do Espírito Santo, ou seja, qual que é a luz do Espírito Santo? É a graça. Nenhum bem há nele. Então, ou seja, não há bem no homem sem a graça. Exatamente. Você tem esse que você está falando, você tem que escrever? Tem, eu posso compartilhar depois, eu não trouxe aqui, mas eu tenho esse documento aqui todo em PDF. Tem, no final também, posso mandar. Ah, maravilha. Inclusive aqui, eu não imprimi não, mas tem a bibliografia toda, as citações, inclusive, em cada trecho. Então, o homem, considerado em si próprio, tem necessidade da graça para atingir o seu fim. Adão, mesmo no estado de inocência, carecia dela. Ou seja, Adão vivia num estado de inocência no paraíso, mas ele precisava da graça para continuar ali obrando bem, né? Quem quer fazer uma viagem precisa de recursos, além da faculdade de andar. Ou seja, uma pessoa sabe andar, mas ela quer fazer uma viagem. Somente andar não é o suficiente, a não ser que ela vá a pé viajar quilômetros e quilômetros. É possível? Mas digamos assim, é o que acontece? Provavelmente não. A pessoa vai precisar, às vezes, que seja uma carroça. Exatamente, vai precisar de um meio de locomoção. Exatamente. Então, se ela não tiver água, não tiver alimento, não tiver um meio de transporte, ela vai andar a pé, daqui a pouco para ali e não consegue se mover mais, entendeu? Então, por isso, nós temos, na viagem para o céu, necessidade de um socorro divino. O lavrador que cultiva o seu campo nada recolhe sem sol e sem chuva. Assim também o homem que aspira ao céu. Ou seja, a gente, nesse caminho para o céu, aqui fala para atingir, o homem precisa da graça para atingir o seu fim. Qual que é o fim do homem? Deus. O homem, aqui, desculpa, você vai parecer um pouco, às vezes, catequese, assim, pergunta e resposta, mas eu prefiro que seja assim, porque eu sou catequista também, é costume. Mas o catecismo a gente aprende, inclusive no segundo catecismo, no primeiro catecismo, quando você aprendia, até por decorando mesmo, perguntava, para que Deus criou o homem? Para conhecer, amar e servir a Deus. Em decorrência disso, a gente se salva, mas a nossa finalidade, claro que o fim último, em a última análise, é o céu. Mas a gente foi criado para conhecer, amar e servir a Deus. A gente não conhece, a gente não ama quem a gente não conhece, a gente não serve bem a quem a gente não ama. Então, por exemplo, se um filho obedece uma mãe, por que ele obedece a mãe dele? Porque ele ama, ele sabe ali que ela quer o bem, enfim. Então ele corresponde àquele amor que ele tem pela mãe dele, entendeu? Ele obra aquele amor que ele tem pela mãe dele. A mesma coisa com Deus, a gente conhece a Deus primeiro, eu não vou amar quem eu não conheço, então tem que conhecer a Deus. E existem inúmeras formas de conhecer a Deus, não necessariamente é lendo,
vou ler a Sagrada Escritura. Não, às vezes uma pessoa mais simples, ela pode ver uma situação do dia a dia, um pássaro voando e ela consegue aprender as coisas de Deus, né? Assim, essa é sabedoria, o dom da sabedoria. Então, aqui nesse caminho para o céu, que fazendo uma analogia com esse exemplo aqui, da pessoa que precisa de recursos, o lavrador que precisa do sol e da chuva, a gente, para alcançar o céu, a gente precisa dessa via. E essa via é o Espírito Santo com a graça, né? Mas convém, além disso, observar que o homem se encontra particularmente enfraquecido pelo pecado original, pelo que a graça é para ele tanto mais necessária, ou seja, sobretudo nós que nascemos com o pecado original, estamos com essa sequela, como eu disse, desse acidente que a gente sofreu aí, né? Que Adão, nosso pai, sofreu. A gente está fraco, a gente está precisando de remédio. A gente precisa de algum sustento, de um remédio para a gente conseguir fazer o bem. E de fato esse remédio é a graça. Tudo que é fraco precisa de auxílio e apoio. O cego de um guia, o doente de um remédio. Assim, o homem enfraquecido pelo pecado carece de um auxílio exterior, da graça divina, para conseguir o seu fim. E esse trecho aqui é de São Boaventura. Nós somos como um homem prostrado de cansaço no seu caminho e incapaz de continuar. É aquele exemplo que eu dei, o homem está ali no caminho de uma viagem, ele para e se prostra, então assim, está cansado, não consegue mais nada. A gente é assim, sem a graça de Deus é isso que a gente é, não tem mais nada. É um homem cansado, não consegue fazer nada. Então, incapaz de continuar, ele prostrado, incapaz de continuar, se ele vir alguém passar num carro, pede-lhe que o leve. O sentimento da nossa fraqueza deve levar-nos a procurar o auxílio que se encontra a Deus. Por isso Cristo nos disse, sem mim nada podeis. Aqui também de São João, né, capítulo 15. A graça de Deus é tão necessária à nossa alma, como o sol é para a terra para iluminá-la e aquecê-la. A graça de Deus recebe-se nas fontes das graças estabelecidas por Jesus Cristo. Portanto, devemos beber nas fontes da graça que são o santo sacrifício da missa, os sacramentos e a oração. Só para fazer um adendo aqui também, Santo Agostinho vai fazer uma... Eu acho que é agora eu não me recordo agora de qual de suas obras ali, que ele vai falar que a religião cristã é a religião do homem que se torna Deus. O paganismo, a gnose, enfim, é tudo do Deus que se torna... Aliás, é do homem que se torna Deus, se leva ao céu. Que, na última análise, ali, eles acreditam que o homem é o Deus de si mesmo. A nossa religião, o cristianismo, ela é do Deus que se fez homem para o homem se tornar Deus. Ele fala o homem se tornar Deus, mas ele depois faz uma explicação, ele vai explicar. Não de forma, no sentido estrito da palavra, no sentido literal da palavra. Ele explica aquela expressão, Deus dos deuses. É verdade. Esses outros deuses são os santos. É verdade. E o que ele fala de nos tornarmos Deus, ele fala por participação na divindade de Cristo através da graça. Então ali começa já Santo Agostinho tratar da graça. Ou seja, olha que analogia que ele faz, a gente toma parte na divindade de Cristo, é como se a gente se tornasse uma fração de Deus, entendeu? Pequenos deuses ali, claro que a gente não é Deus, Deus é um só, nós somos criaturas e ninguém vai ser louco de questionar isso, mas a gente se torna por coparticipação na divindade de Cristo através da graça, deuses, por analogia. E a fonte para a gente beber, para a gente enriquecer de graça e conseguir fazer o bem, são essas: o santo sacrifício da missa, as maiores fontes, né? O sacramento. Para alcançar essa graça, né? Exatamente. Para alcançar as graças de forma geral. O santo sacrifício da missa, a Santa Missa é a maior fonte de todas as graças, os sacramentos e a oração. Então, quando a gente reza, por isso que a gente tem que sempre rezar, né? Santo Afonso fala: quem reza se salva, quem não reza se condena. Por quê? Porque a oração, através da oração, é a forma mais rápida de a gente conseguir alcançar a graça. E através da graça a gente se salva. Um detalhe também é que nós não podemos merecer a primeira graça. Então, digamos assim, o homem não tem mérito por si mesmo para conseguir a primeira graça. A primeira graça é por pura bondade de Deus. Por exemplo, eu nasci, eu fui batizado. Acho que imagino os senhores e as senhoras também. Todo mundo aqui foi batizado, certamente.
ainda desde bebê, né? É uma graça o batismo. É uma graça tremenda, é uma das maiores graças. É a graça que, assim, estritamente falando também, é a graça das graças, porque o sacramento, o único sacramento necessário à salvação é o batismo. Claro que seria um absurdo, pode soar escandaloso, mas eu não preciso comungar para me salvar. Não necessariamente falando assim, se eu morrer, eu nasci, fui batizado, se eu não comunguei, eu não vou para o inferno. Agora, se eu nasci e não fui batizado, aí entra aquela questão do limbo, enfim. Que também não vai ser... A partir do batismo ele passa a ser filho de Deus. Exatamente. A gente não é nem filho de Deus antes do batismo. O batismo nos torna filhos adotivos de Deus. Então essa primeira graça, essa graça de nós sermos batizados, a gente não tem mérito nenhum. O homem não merece. Deus dá por pura bondade. O fato de cada um ter nascido e ser batizado, ser filho de católicos, ter sido criado católico, isso é uma graça tremenda. Inclusive a gente tem que agradecer, né? Tem uma oração até que fala na hora de fazer ação de graça, agradecer a graça de ser católico. Por quê? Imagina, olha só, é uma bondade assim, inimaginável de Deus. Ele poderia nos condenar, deixar largado no mundo e cada um se condenando aí. Não, mas aí cada um recebeu essa graça de ser batizado e ainda tem a possibilidade de se salvar. Aí é porque a gente tem que dar nossa contribuição, né? A gente vai falar disso também daqui a pouquinho. Aí eu fiz um esqueminha aqui, como se diz o seu Marcos, coisa de engenheiro. Eu gosto de... porque a catequese era para adulto quando eu dava, eu gostava de falar um pouquinho dessas coisas assim. É um conceito bem básico, não tem nenhuma dificuldade não, pode se parecer... A letra aqui parece que mudou, não sei se foi por causa de formatação, mas enfim. Quando vai estudar metafísica, a gente estuda o processo de atualização, quando a gente torna... Uma coisa passa de ser algo em potência para ser em ato. Por exemplo, esse copo aqui, se eu começar a andar, eu tenho a potência, eu tenho o potencial de andar. A partir do momento que eu começo a andar, eu estou tornando aquela potência minha, estou concretizando, então aquilo está virando um ato, o ato de andar. Por exemplo, da semente. Semente é árvore. É árvore em potência, exatamente. A partir do momento que eu planto a semente, ela germina e cresce, ela se torna uma árvore. E ela está se atualizando. Ela deixa de ser, enquanto semente, uma árvore em potência, e quando ela já é árvore em ato. Ela está sendo árvore. Esse processo chama-se atualização. Na nossa alma acontece a mesma coisa. Só que o processo começa com o batismo. A partir do momento que eu sou batizado, eu sou regenerado, então o que traz essa regeneração para o homem é o batismo. Eu tenho que me atualizar. Para quê? Para eu me santificar e alcançar o céu. Só entra no céu quem é santo. E a gente enquanto não pagar o último centavo, como diz o apóstolo São Paulo, a gente não entra no céu. Ninguém entra no céu sem santidade. Ninguém, sem ser santo. Então por isso existe o purgatório, existe, enfim, uma série de coisas. Mas esse processo a gente chama de santificação. Ali está santificado porque nesse processo eu vou ser santificado. O processo de ser santo. Da potência para o ato. Entendeu? E isso começa com o quê? Qual o sacramento? Com o batismo. Olha a importância do batismo. E aí também da mesma forma, na mesma linha, tem o processo de causa e efeito. Que quando, digamos assim, eu vou pegar, por exemplo, se eu empurrasse um pouquinho mais de força, talvez fosse uma bola, empurrasse com um pouquinho mais de força, eu tenho a causa, essa bola rolaria em cima da mesa, eu empurrei essa bola, a causa do movimento dela sair daqui para lá foi esse empurrão. O efeito foi ela parar lá. Estou fazendo vocês usar a imaginação um pouquinho. A esse movimento, essa atualização, digamos assim, essa transição de causa e efeito, a gente chama ou de causalidade ou de movimento. É mais utilizado na filosofia como movimento, né? Então o movimento é isso. A transição de causa para o efeito. Inclusive a duração do movimento chama-se tempo. Deus não tem causa, então ele é ser incausado. Ele, portanto, não está sujeito ao tempo. Deus não tem tempo, não tem início sem fim. A gente está sujeito ao tempo, a gente tem uma causa, a gente tem um efeito, digamos assim. Em tudo na nossa vida é uma sucessão de causas e efeitos.
Deus é ato puro. E não tem uma potência imediata, só de ato. Isso, falando de potência e ato, Deus é ato puro. E falando de causa e efeito, Deus é como se fosse puro efeito. Ele não tem causa, ele é um ser incausado. Não tem um ser que o precede, que o faça movimentar, digamos assim, que o dê aquele impulso, como eu dei aqui nessa bola. Entendeu? Então, a mesma coisa também acontece com a nossa alma. A causa é a graça. O efeito é a santidade. Esse movimento é a caridade. Então, como que a gente consegue a santidade? Com a caridade. A caridade é o melhor efeito da graça. É o maior de todos os dons. É a virtude teologal. É o amor de Deus propriamente. O Espírito Santo é chamado de amor. Também é outro tema que Santo Agostinho tratou dessa questão da Trindade, mas enfim, eu acho que todo mundo entende a questão de o Espírito Santo ser o amor. A caridade é uma palavra, é a tradução para o amor de Deus. Então, por exemplo, o pessoal fala assim, o Espírita faz caridade. Não faz caridade, eles fazem filantropia. Caridade mesmo é o amor de Deus. Obra de caridade é o amor de Deus no homem sendo obrado, digamos assim, é um gesto concreto desse amor de Deus no homem. Então, quando eu ajo bem, por exemplo, faço um bem concreto, esse amor de Deus que está me levando a fazer um bem. Entendeu? Isso é uma obra de caridade, mas a caridade mesmo, quando eu falo, não necessariamente é a obra. A caridade é o amor de Deus, é aquele amor, o Espírito Santo agindo em nós. Pessoal, se alguém mais tiver dúvida, pode interromper, pode falar. Agora, falando de graças, eu vou falar das principais graças aqui. As primeiras, já que lá em cima a gente falou que a principal fonte de graças é o santo sacrifício da missa, os sacramentos e a oração. A missa, por ser a maior de todas as devoções, e inclusive tem o sacramento mais sublime de todos, ele só pode ser alcançado através da Santa Missa. Ainda que seja sozinha com o padre lá, o padre rezando sozinho no particular, a missa privada, né? Mas tudo começa com a missa. O batismo é o mais importante, mas o mais sublime, o mais alto de todos os sacramentos é a comunhão, é a Eucaristia. A graça sacramental é a graça do Espírito Santo, dada por Cristo e própria de cada sacramento. Tal graça ajuda o fiel no seu caminho de santidade, bem como a igreja no seu crescimento na caridade e no testemunho. É o que no sacramento não pode ser percebido pelos sentidos. É a sua parte invisível espiritual. É a parte mais importante. Só para explicar aqui também, eu vou sempre interromper aqui. Aqui fala que é o que no sacramento não pode ser percebido pelos sentidos. O homem é um ser sensível. Então, a gente aprende as coisas tudo pelos sentidos. Então, se eu não vejo, eu não sabia que algo existe, por exemplo. Ou se eu não escuto, se alguém não me disser. Às vezes eu não tenho a visão, mas alguém me disse. Então, eu aprendi. Percebe que tudo, de uma forma ou de outra, vão vir pelos sentidos, porque o ser humano é feito de alma e corpo. O corpo, ele vai, digamos assim, levar a informação para a alma através desses sentidos. Então, a gente precisava de uma graça quando Cristo ele se encarna, e os protestantes não entendem isso. É uma pena, inclusive. Quando ele se encarna, inclusive, diz respeito às imagens. Quando Cristo se encarna, é Deus que se faz imagem, toma um corpo. Então, é Deus que vem para o nosso meio, digamos assim. Ele vem viver como nós aqui. E aí, ele vai suprir toda aquela carência que, enquanto homens, nós temos que os anjos não têm, por exemplo. Porque os anjos não têm. Os anjos não precisam abstrair. Entendeu? Ele já vê as coisas na sua natureza. Por exemplo, o anjo, quando ele vê, ele não tem olho. Então, quando ele, digamos assim, vê de forma análoga, que a gente não consegue explicar sem fazer analogias, né? Quando ele vê uma árvore, por exemplo, ele não está vendo a árvore, a forma da árvore, ele está vendo aquelas coisas que a gente vê na árvore. Mas ele está vendo a natureza da árvore, que a gente, no filosofia, fica meio feio o termo assim, né? Seria a arvoreidade, entendeu? Está vendo a essência diretamente. Exatamente. Exatamente. Então ele vê a coisa na sua natureza, na sua essência. Nós não. Nós vamos absorver as coisas pelos sentidos e daí a gente leva, digamos assim, falando de forma bem genérica, a gente vai levar para a cabeça para a gente começar a, enfim, aí vai contemplar, meditar e vai começando a aprender as coisas. Inteligir, né? Então, essa parte visível, quando nós, como somos homens, a gente precisava desse sinal sensível da graça. Porque senão a gente poderia, como os judeus ficaram duros de coração. Você repreendeu pela dureza de coração. Eles não tinham os sacramentos. Então é mais esperado que um judeu seja como ele é do que um cristão, porque o cristão tem os sacramentos, o cristão não tem justificativo. Ali então, por exemplo, eu vejo esse copo é sensível.
porque eu posso vê-lo. Se eu pego no copo, ele é sensível, porque eu posso tocá-lo. Então, tudo que é percebido por qualquer um dos sentidos é uma coisa sensível. Não é sensível no sentido de que é dramático, não. É sensível no sentido de que pode ser percebido pelos sentidos. E isso é extremamente importante compreender para a gente entender o que são os sacramentos e a importância dos sacramentos. Que é um dom de Deus assim, extraordinário. A gente ter acesso aos sacramentos assim, talvez seja o que mais precioso Deus nos deixou. Então, é a sua parte invisível, espiritual e a parte mais importante. É a presença de Deus na nossa alma, sua presença santificante e sua ajuda especial ligada a cada sacramento. Ou seja, essa ligação, cada sacramento, a parte que é propriamente de Deus, assim, a parte divina mesmo é a graça. Não se pode ver que uma alma fica limpa do pecado original, mas só podemos... não se pode ver que uma alma fica limpa do pecado original. Eu não vejo, fulano está limpo do pecado original. Fulano não. Aquele é batizado, aquele não, olha como é que ele está sujo. Não é assim, né? A gente não vê isso. Por outro lado, nós sabemos que aquele sinal sensível que nós vemos, a água e as palavras do batismo, mostra que a alma ficou limpa desse pecado, que é o pecado original. Essa graça, por exemplo, essa graça de limpar a alma do pecado original é a graça sacramental do batismo. A gente vai falar de cada uma. A partir do momento que a pessoa é batizada, ela fica livre dessa... Inclusive, quando a gente vai ler os catecismos, fala muito como se fosse uma veste. É como se a gente tivesse uma veste, a gente nasce com uma veste, Adão nasceu com uma veste completamente branca. Uhum. E aí ele amaculou, ele sujou, é como se tivesse colocado no piche, na lama, e ficou imunda. Aquela veste que era branca ficou preta. Pecado original. Com o batismo, no caso dele não era batismo sacramental, porque ainda Nosso Senhor não tinha se encarnado, então não havia batismo. Seria um batismo por previsão dos méritos de Nosso Senhor, ou seja, é como se antes de Nosso Senhor ter vindo, ele já estava alcançando aqueles méritos que no futuro eles viriam, entendeu? Como a gente alcança mérito do passado, Nosso Senhor já veio, eles alcançavam méritos no futuro. Aqueles que cumpriam para a época a lei mosaica, quando os hebreus antes dos judeus, né? E posteriormente os judeus tinham que seguir a lei mosaica, quando eles cumpriam a lei corretamente, né? Eles se salvavam em previsão dos méritos de Nosso Senhor. Ou seja, o centro da história é Deus, não é que a religião deles é primeira que a nossa, não. A religião deles é a sombra da nossa. A religião verdadeira é o cristianismo. O judaísmo era a sombra do cristianismo, entendeu? E não o contrário, a nossa fé é uma consequência do judaísmo, não. Então é isso que a senhora perguntou. É como se eu nascesse com essa veste manchada. Quando a gente nasce, nossa veste ainda está manchada, a gente nasce com ela preta, suja. O batismo, ele apaga essa sujeira. Espetacular, isso aí, não sabia. Só que ele não apaga essa sujeira como se lavasse, porque quando lava, ela vai ficar imperfeita ainda. Nunca vai ser o que era. Apesar de nossa alma ter a consequência, vocês vão ler muito falar de revestido, ser revestido da graça. É porque quando o batismo nos cobre com essa veste nova, digamos assim, São Paulo fala, em Cristo somos novas criaturas. Então é como se fosse uma veste nova. A gente recebe uma veste nova, aquela que está velha vai embora. A gente recebe, ela é revestida com uma veste nova, uma veste pura. Mas tem a mancha, porque por dentro ainda tem a gente, né? Pode ir. Quando uma pessoa chega à sétima morada da santidade, a pessoa é purificada pela mancha do pecado original? Não, todo mundo, os mais santos podem chegar no mais alto nível de santidade, que ainda tem as consequências do pecado. A pessoa vai ter que combater contra a má inclinação do espírito. Todo mundo está sujeito a uma inclinação causada, que tem origem lá no pecado original, né? Que é uma consequência, ou seja, essa sequela do pecado original. Claro que, imagina o santo de sétima morada, por exemplo. Ele é muito tentado, mas ele acaba... de tal forma ele está num estado de amizade com Deus, alcançou um estado tal que para ele já não é tão mais insuportável assim lutar contra o pecado, mas ele tem que lutar dia a dia contra o pecado como qualquer um, entendeu? Mas ele recebe uma assistência de Deus também para isso. Mesmo os santos, claro, eles correspondem mais à graça, não é que eles receberam Deus escolheu assim, toma, impôs uma graça. Não, todo mundo tem que corresponder a uma graça. Todo mundo pode receber graça.
E todo mundo é chamado à santidade, né? O nosso Senhor falou que sede santos assim como o Pai do Céu é santo, porque o Pai do Céu é santo. Ou seja, se nosso Senhor quer, é porque é possível. Porque a vontade de Deus é perfeita. Se Ele fala que nós temos que ser, é porque nós podemos ser. Porque senão seria uma injustiça, e Deus não é injusto. Então é isso aqui nesse exemplo. Eu vou falar de cada um agora, mas assim, nesse exemplo do batismo, né? Qual é todo sacramento, para quem, aqui voltando um pouquinho da catequese, todo sacramento tem 3 coisas assim, para ser considerado um sacramento. É a matéria, a forma ou fórmula, que é a mesma coisa, e a graça sacramental, que é o mais importante do sacramento.